Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um material que, olha, à primeira vista parece super burocrático. Totalmente. Uma papelada, né? Exato. Nós temos aqui o regimento interno completo de um condomínio, o Parque Ciudad de Vigo, e a nossa ideia é olhar para isso não como uma lista de regras, mas tipo como um contrato social em miniatura. É a grande questão da vida moderna, né? Como a gente equilibra o individual e o coletivo. Exatamente. E esse documento tenta colocar essa resposta no papel. E ele já começa, assim, mostrando a que veio. O artigo 2º já deixa claro que as regras valem para todo mundo. Morador, visitante, funcionário. E o parágrafo único já avisa. Sim. O descumprimento pode levar à cobrança judicial, nome no SPC, Serasa, ou seja, não é um guia de sugestões, né? Tem consequência real. Consequência financeira venial. Mas o que me chamou a atenção, assim, logo de cara, foi a seção da portaria. O artigo 8º ele é taxativo. Portões permanentemente fechados. Aham. E para o morador entrar de carro, precisa abrir o vidro para se identificar. Sem exceção. É quase um procedimento de fronteira. É uma mentalidade de fortaleza, né? O que é muito comum hoje em dia. A segurança virou a prioridade número 1, sem dúvida. A portaria não é mais um bem-vindo, é a primeira linha de defesa. Total. E o documento detalha tudo. Disseca cada possibilidade. Visitante, por exemplo, parágrafo 2º, só entra com autorização expressa do morador. Prestador de serviço precisa ser cadastrado, às vezes acompanhado. E tem o parágrafo 5º, que proíbe explicitamente a entrada de vendedores ambulantes e pedintes. Isso é padrão, eu sei. Mas quando a gente lê assim formalizado, soa um pouco duro. É duro, mas reflete essa tentativa de eliminar qualquer variável de risco, sabe? A lógica é, o que não é conhecido e autorizado é uma ameaça em potencial. E isso vai até para os entregadores. Exato. Que hoje em dia, né, é uma constante. O regimento diz que eles só podem ir até as áreas comuns e isso com autorização. É uma resposta direta à explosão do delivery, um desafio de segurança que, sei lá, 15 anos atrás não existia com essa força. E até as exceções são super controladas. O artigo 10, que fala de policiais e oficiais de justiça, claro, eles podem entrar sem aviso, mas precisam se identificar devidamente. Nem a autoridade do Estado escapa do protocolo. Ninguém. O sistema parece todo desenhado para criar um rastro, né? Uma trilha de responsabilidade para cada pessoa que entra ali. E essa é a palavra, rastreabilidade. A portaria vira um centro de controle de informação. É para se proteger de ameaça externa, mas também de problema interno. Se algo acontecer, eles querem saber quem estava onde e quando. Ok, passamos da fortaleza. Aí, dentro do condomínio, as regras não diminuem, elas só mudam de foco. Da segurança para a convivência. Ah, sim. O coração do documento. Chegamos nos artigos 16 e 17, deveres e proibições. Alguns são óbvios, né? Separar o lixo, mas outros... Por exemplo, a obrigação de usar roupas adequadas nas áreas comuns. Essa é ótima. Proibindo traje de banho ou pijama nos halls. Quer dizer, meu sonho de buscar correspondência de roupão foi oficialmente destruído. Acabou. Uma tragédia. Mas essa regra que parece boba, toca num ponto central. É a tentativa de regular o comportamento social, sabe? Manter um certo decoro. O hall é uma extensão da sua casa, mas também um espaço público dentro do privado. Faz sentido. E falando em conflitos, o artigo 17 parece um catálogo dos maiores sucessos de brigas de vizinhos. Com certeza. O inciso X, sobre barulho, clássico. Proíbe perturbar o sossego, festas, gritos, especialmente das 10 da noite às 8 da manhã. Ok. Nada de novo aí. Mas a regra sobre obras no inciso V é de uma especificidade, cirúrgica. Barulho de obra só de segunda a sexta, das 8 às 11. E das 1 às 5. Exato. Pro almoço, aos sábados, de 9 ao meio-dia, eu fico imaginando o pesadelo de obra que deve ter motivado uma regra tão detalhada. Com certeza teve um evento que foi a gota d'água. E o interessante é como o regimento tenta mediar esse conflito que é inevitável, o direito de um
de reformar contra o direito de todos os outros de terem paz. Especialmente com mais gente trabalhando de casa, né? Exatamente. Ao criar esses horários rígidos, eles transformam o que seria uma briga pessoal numa questão impessoal. Não sou eu, é a regra. Outro ponto que sempre gera discussão: estética do prédio. O inciso I proíbe alterar a cor da fachada, pintar sacadas com cores diferentes do padrão. Isso não acaba, sei lá, sufocando um pouco a individualidade? Ah, sem dúvida, é uma troca. Você sacrifica um grau de expressão individual em nome da harmonia coletiva. E, sendo bem prático, da valorização do patrimônio. Verdade, tem esse ponto. Uma fachada toda descaracterizada pode desvalorizar o imóvel de todo mundo. O que o regimento está dizendo ali é, tipo, a sua unidade é sua, mas o prédio é nosso. E o nosso prevalece sobre o seu. Entendi. E, claro, não podíamos deixar de falar deles. Os animais de estimação. Artigo 18. São permitidos, mas a lista de restrições é longa. Sempre é. O que mais me chamou a atenção foi a proibição de que eles circulem mesmo com guia nas áreas de lazer. Piscina, academia, salão de festas. Em muitos casos tem que levar no colo. Isso não é um pouco de exagero? Essa é uma excelente pergunta. E ela vai no centro da questão. A regra não está pensando só no vizinho que tem medo de cachorro, sabe? Tá pensando no quê, então? Em higiene, em possíveis acidentes, na criança que pode correr e tropeçar na guia. Ao exigir que o animal seja carregado, o regimento escolhe a solução mais restritiva para eliminar vários problemas de uma vez. É uma lógica de prevenção máxima. Mesmo que pareça excessiva para o dono do animal. Exato. Mesmo que o dono confie totalmente no seu pet. E o síndico ganha um poder quase de juiz, né? Pode exigir atestado de vacinação e até determinar o impedimento de permanência de um animal. Isso é forte. É fortíssimo. Basicamente, o regimento dá ao síndico a ferramenta para ele não precisar entrar naquela briga de o seu cachorro late contra o seu filho grita. Ele só aponta para o artigo e pronto. Isso, ele diz, estamos aplicando o que foi combinado por todos. É uma posição muito mais defensável e, francamente, menos desgastante para ele. Bom, já vimos as regras do dia a dia. Mas e quando o objetivo é compartilhar algo bom, tipo as áreas de lazer? Aí a tensão entre o uso individual e a justiça coletiva fica bem interessante. Exato. A lógica aqui muda um pouco. Não é só proibir coisa ruim. É gerenciar um recurso que é finito e que todo mundo quer usar. O artigo 22 do Salão de Festas é um ótimo exemplo. Para usar, você paga uma taxa, o que já cria um filtro e ajuda na manutenção. Sim. E os horários são curiosos. Muito. As festas podem ir até 4 da manhã nos fins de semana, mas o regimento insiste que o sossego deve ser respeitado a partir das 10 da noite. Fico imaginando como se faz uma festa quieta das 10 da noite às 4 da manhã. É um paradoxo, né? Um desafio sociológico. Na prática, deve significar som ambiente, sem gritaria. Mas o mais fascinante para mim é a solução para as datas mais disputadas, como Natal e Ano Novo. O sorteio. O sorteio. Isso é gestão de recursos na forma mais pura. Em vez de quem chegar primeiro ou quem pagar mais, eles optam pela sorte. É a definição de justiça cega, de certa forma. É uma solução bem elegante para um problema que poderia gerar muita briga. E essa lógica de formalizar a etiqueta, ela se espalha. Na academia, artigo 24, tem limite de 40 minutos por aparelho se tiver fila. Aí eu me pergunto, precisava de uma regra para isso? Onde foi parar o bom senso? O problema é que bom senso é uma das coisas menos comuns que existem, porque o que é sensato para mim pode não ser para você. É verdade. Para a pessoa que quer fazer 1 hora de esteira, ficar lá 1 hora é o bom senso dela. Para os 3 que estão esperando, é egoísmo. A regra tira essa subjetividade. Ela transforma uma norma social não escrita numa obrigação formal. Faz sentido. E na quadra, a mesma coisa. Se tiver gente esperando, o jogo dura no máximo 50 minutos e as luzes se apagam às 10 da noite. Fim de papo. É um sistema que parece dizer o tempo todo: o seu direito ao lazer termina exatamente onde o do próximo começa. E onde começa o direito de todos ao silêncio também. Exatamente. A regra das luzes da quadra não é só para organizar o jogo. É para garantir a paz dos apartamentos mais próximos. É uma teia, sabe? Cada regra afeta diferentes grupos de moradores. Ok, então a gente tem essa teia complexa de regras
para tudo, de entrada de um visitante ao tempo na esteira. Mas e se alguém simplesmente ignorar tudo isso? O que acontece? Não vai direto para a punição máxima. O primeiro passo é uma advertência, um aviso formal. É o sistema dizendo, olha, a gente viu o que você fez, por favor, pare. E a pessoa tem um tempo para corrigir, né? Isso, 3 dias. Se não corrigir, aí vem a multa. E a multa aumenta, certo? Aí que está o ponto crucial. A regra da reincidência. A partir da segunda multa, pelo mesmo motivo, o valor dobra. E pode chegar a até 3 vezes o valor da taxa de condomínio. Uau! É uma penalidade progressiva, feita para doer mais a cada repetição. E o direito de defesa? A pessoa multada pode recorrer? Pode. E o processo também tem instâncias. O infrator tem 15 dias para pedir reconsideração ao síndico. Se o síndico mantiver a multa, ainda tem um segundo nível de apelação, que é o conselho do condomínio. Mas recorrer para o síndico que te multou e depois para um conselho de vizinhos, isso é realmente um sistema imparcial? Ou é só tipo para cumprir tabela? É uma ótima crítica. A imparcialidade pode ser questionada, sim. Não é um tribunal. Mas a existência do processo já força o síndico a ter certeza da infração, a documentar bem, porque ele sabe que a decisão dele vai ser revista. Entendi. E tem um detalhe processual ali que é muito astuto no parágrafo 13. Ele define a advertência como um aviso, e não uma punição. E por isso... Não cabe recurso contra a advertência. Exato. Você só pode recorrer da multa. É uma forma de não sobrecarregar o sistema com pequenas coisas que ainda estão no estágio do aviso. É uma jogada processual bem inteligente, de fato. E se, no fim de tudo, a pessoa for multada e simplesmente não pagar? Aí as consequências são sérias. Além da cobrança judicial, que a gente já falou, o parágrafo 5º traz 2 penalidades imediatas. O inadimplente perde o direito de votar nas assembleias. Uma perda de poder político na comunidade. Exato. E pode ter o nome protestado. A dívida vira pública e afeta o crédito da pessoa no mercado. Analisando tudo isso, fica claro que um regimento como este é muito mais do que parece. É um organismo vivo, sabe? Um reflexo das ansiedades, das prioridades e dos conflitos daquela comunidade. Com certeza. Ele mostra o que aquele grupo de pessoas mais valoriza. Segurança em primeiro lugar, depois o sossego, a preservação do patrimônio e, por fim, um acesso organizado aos prazeres da vida em comum. O documento inteiro é um mapa daquela tensão que a gente falou no início. O cabo de guerra constante entre o eu e o nós. Exatamente. Cada regra, da cor da parede ao tempo de uso da quadra, é o ponto exato onde a corda parou naquele momento. Depois de muita negociação, conflito e provavelmente algumas assembleias bem barulhentas. É um acordo de paz, né? Sempre sujeito à renegociação. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão. Um regimento tão minucioso, que tenta prever cada interação humana, ele busca harmonia, claro, mas até que ponto ele de fato consegue criá-la e em que momento ele começa a sufocar a espontaneidade, a individualidade de quem vive ali? É a grande questão. Fica essa pergunta, né? Onde que termina a regra necessária para a gente conviver bem e onde começa o excesso de controle na vida em comunidade?